Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu me chamo Rebeca, sou psicóloga e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a birra. É um assunto tão temido, né, das mães, quando as crianças ficam lá esperneando, se batendo, quebrando as coisas muitas vezes e até batendo nos pais, né? Então, de início, eu gostaria que vocês soubessem a questão mais importante aqui, que a sua criança, ela não está fazendo birra para confrontar você. Ela não faz birra para chamar sua atenção, para fazer você passar vergonha na rua, sabe? Não é nada disso. Ela, na verdade, está fazendo aquilo ali porque ela não sabe se portar, ela não sabe como expressar os seus sentimentos. Na verdade, ela está sofrendo alguma angústia, algum vazio, alguma questão que ela não está sabendo elaborar. E aí ela mostra dessa maneira esse sofrimento que ela está passando. E você, como mãe, né, que conhece muito bem seu filho, se vê vamos dizer assim, nessa questão de não saber como agir, porque a primeira coisa, acredito eu, que você como mãe pensa quando a sua criança está fazendo birra é na vergonha, né? Quando você vê as outras pessoas olhando ao seu redor, aquela cena que a sua criança está fazendo. E aí você fica morta de vergonha porque você se sente julgada, né? A sua maior questão nisso tudo é se sentir julgado pelo outro, é pensar que o outro está achando que você não educa bem seu filho, que você não tem pulso firme, que você não dá uma boa educação em casa, e aí ele faz o que quer na rua, na frente das pessoas. Mas saiba, mãe, que não tem nada a ver com isso. A questão é muito mais profunda. O seu filho está sofrendo com alguma coisa, então o seu trabalho é somente identificar qual é o problema dele. Então vamos lá. Na hora da birra, né, que é o que interessa, como é que a gente pode lidar com isso? Na hora da birra, muitas pessoas dizem assim, dá umas palmadas que no instante resolve. Mas na verdade, palmada não faz bem nessa hora, porque você está reforçando esse comportamento no seu filho. Toda vez que ele fizer uma birra e você for lá dar palmada, você está dizendo para ele, vá, consigo, você é assim, agindo dessa maneira você consegue chamar a minha atenção. E aí ele conseguiu todas as atenções para ele, né? Ele apanhou, não é uma coisa boa, mas ele vai sempre fazer aquele tipo de coisa. Ele vai sempre se comportar daquela maneira, porque ele sabe que é a única forma que os pais têm de olhar para ele, sabe? Mesmo que ele apanhe. Então, assim, não reforce esse comportamento. Bater não é a solução. Outra coisa, tem muita gente que diz assim, quando seu filho estiver fazendo birra, ignora, deixa pra lá, deixa ele lá chorando sozinho, se batendo, quebrando as coisas, que daqui a pouco ele muda, daqui a pouco ele para. Na verdade, isso também é prejudicial, porque quando você faz isso, você está gerando um desconforto maior ainda no seu filho, você está gerando um sentimento de abandono nele. Ele fica se sentindo sozinho, sem acolhimento, e aquilo ali faz o desconforto ser maior ainda e não vai fazer bem para o seu filho. Então, assim, bater não é a solução, ignorar também não é a solução, ok? A gente vai conversar agora um pouco sobre o que é que a gente pode fazer, então, Rebeca, se não é para bater e se não é para ignorar, como é que eu faço, né? Como é que eu reajo nessa hora? Primeiro, todos nós estamos no mesmo sentir, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: como é que eu me sinto quando eu sou interrompido por algo que eu tô fazendo que pra mim é muito importante, que eu não queria que ninguém me parasse, que ninguém me interrompesse? Como eu me sinto quando eu tô chateada com alguém, que alguém faz alguma coisa que eu não gosto comigo, ou quando alguém diz algo que me machucou? Como é que eu faço, né? Como é que eu reajo a isso? Você tem sentimentos, assim como seu filho também tem. O nosso maior problema, muitas vezes, é pensar que a criança não tem sentimento como a gente. E aí a gente fica o tempo todo pré-julgando, né? Preconceituando aquele comportamento que a criança tem, porque a gente acha que ela é diferente de nós, que ela não sente, que sabe que não é compatível, mas ela é um ser humano como nós somos e ela também sente como nós sentimos. O nosso sentir é igual. Então, quando a gente tem muita raiva de alguém, né? Quando a gente tem muita raiva porque a gente foi interrompido por uma coisa ou qualquer situação aconteceu na nossa vida que a gente não esperava e não queria,
a gente age de maneira diferente porque nós somos adultos, né? Nós somos os adultos aqui, então a gente já pensa, nós já temos a nossa educação pré-estabelecida, né? Já temos o nosso senso moral, então a gente vai agir de outra maneira. A gente vai agir de uma maneira mais tranquila, a gente demonstra que não gosta, mas ninguém vai estar por aí se jogando no chão, né? Gritando, batendo nas coisas e às vezes até se batendo, tem criança que se arranha, se belisca. Então, assim, a gente vai agir de uma maneira diferente. E olhe que ainda tem adultos que explodem, né? Tem adultos que reagem muito parecido aí com as crianças. Mas o que eu quero mostrar aqui é que o sentimento nosso é igual. E as crianças são livres no seu sentir ainda, porque elas não sabem expressar isso de outra maneira, de uma maneira mais calma, mais serena, elas não sabem falar o que elas estão sentindo. Então aí vem e aparece a birra. É quando a mãe e o pai podem ter, quando ele tem a oportunidade de perceber que a criança dele está sofrendo por alguma coisa. Então, o maior trabalho da birra, entenda isso, pai e mãe, o maior trabalho da birra não é você fazer o seu filho ficar quieto e ter calma. O maior trabalho da birra é entender o porquê que aquela birra está acontecendo. O que é que tem por trás dessa birra, né? O que é que o seu filho quer dizer com essa birra para você? Pode ter certeza, mamãe e papai, que ele está sofrendo com alguma coisa. E aí vai ter que descobrir o que é. Então, tá, Rebeca, isso tudo faz sentido, mas me diz aí na prática, né? O que é que a gente faz quando a criança tá lá esperneando, matando a gente de vergonha na frente das pessoas? Antes de você chegar perto da sua criança, eu quero, por favor, que você se lembre de tudo isso que eu tô falando. Eu quero que você pense e reflita como é que você age quando você tá muito chateado com alguma coisa, né? Qual é o sentimento que gera em você? Se você refletir antes de chegar perto da sua criança, vai ser mais fácil de você chegar próximo a ela já com aquilo ali bem estabelecido na sua cabeça e você vai chegar perto dela mais tranquila e você vai conseguir acolher a sua criança e vai conseguir também identificar o sentimento que está acontecendo ali naquele momento. Aí você chega perto, você se abaixa na altura da sua criança, não adianta ficar gritando com o dedo lá em cima, você tem que se abaixar na altura da sua criança e oferecer acolhimento. Você simplesmente vai dizer, mamãe entende o que está acontecendo, eu sei que você está chateado, eu sei que dá raiva mesmo, mamãe sente a mesma coisa quando mamãe perde alguma coisa que quer muito. Eu também sinto raiva, então eu entendo o seu sentimento. Vem aqui que mamãe vai lhe dar um abraço, depois a gente vai conversar e a gente vai estipular um dia, um horário para fazer isso que você quer, mas agora não pode. Então, eu quero que você entenda com essas palavras que a gente não está cedendo para o que a criança quer, né? Porque é o medo de muitas mães de pensar que é o meu filho que está me manipulando com isso. Na verdade, não é. Você vai aprender a negociar com seu filho em vez de manipular ele. Quando você se abaixa na altura da criança, sabe? E você diz para ela que você entende o que ela está passando, que não é bom mesmo aquele sentimento, que sabe a angústia que ela está sentindo, né? Que é muito chato, que você já passou por isso também. Você está se colocando ali num lugar de encontro, sabe? De verdade, de vulnerabilidade também. Você vai sair daquela postura de que eu sou o controlador e você é o controlado, sabe? Para ir para uma postura de verdade, de amizade, de amor, de encontro. E a criança vai saber que você está entendendo, você está compreendendo o que é que ela está passando ali. Pai e mãe, depois que você consegue fazer isso, tudo fica mais fácil. Porque a sua criança vai entender que ela não precisa fazer birra para lhe passar uma mensagem, entende? Ela vai entender que muitas vezes ela vai poder mostrar isso de outra forma. Ela vai usar outros recursos para te mostrar que ela está sofrendo com alguma coisa. Então a birra, com o passar do tempo, ela vai desaparecendo. Tem gente que diz assim, isso é história de psicólogo, isso não existe, o meu negócio é palmada, né? Tem muita gente que diz isso, mas podem acreditar que dá muito certo. Se você começar a fazer isso, também não vou mentir para você e vou dizer que vai dar certo no primeiro momento, vai ser fácil. Não vai ser fácil. No início vai ser muito difícil,
Mas eu quero que você insista nesse comportamento, porque depois, ao longo do tempo, quando você vai repetindo isso, vai ficando mais fácil. E aí você vai perceber que as birras também vão diminuir, né? Eu tive vários pacientes de 4 anos, de 6 anos, até mais grandinhos, 7, 8, que faziam birra ainda, né? Também a gente tem os mais novinhos, com 2 anos, que é o Terrible Two, né? Aquele momento terrível, já tá dizendo o nome dos 2 anos de idade, que é quando a criança faz muita birra. Então a gente já recebeu esses pacientes no consultório e esse método dá muito certo. Porque a criança precisa entender que você tá ali e você é um parceiro dela, sabe? Você não é uma pessoa que controla, que julga, que pune, que bate, porque isso cria um distanciamento. Só cria distanciamento. Você não vai ser parceiro da sua criança. Ela não vai poder confiar em você. E aí eu associo isso até à nossa vida, sabe? De cristão, que a gente, né, obedece ao nosso Deus porque a gente é grato a Ele por tudo que Ele fez por nós. A gente não é pra gente obedecer, pelo menos a Bíblia diz isso, não é pra gente obedecer por medo de ir pro inferno. Não é essa a questão, né? A gente obedece ao nosso Deus, a gente teme ao nosso Deus por gratidão que a gente tem a Ele. Porque Ele faz tudo por nós, mesmo quando a gente não merece. Eu tô falando desse amor. Quando a gente conhece esse amor divino, é normal que a gente tente de todas as formas repassar isso para os nossos filhos, né? Para nossa criança. Pode não ser seu filho também, mas você pode ajudar com um sobrinho, com, não sei, um afilhado, a sua vizinha. Eu quero que você seja um multiplicador dessas informações, porque é extremamente importante. O que está acontecendo no mundo de hoje é que os pais não têm paciência, sabe, para criar esse relacionamento com seus filhos. Os pais estão muito sem tempo, né? Os pais estão sobrecarregados, estressados, ansiosos, muitos estão deprimidos e não conseguem realmente parar para pensar e elaborar essa questão toda. Então, quando chega a birra, que é aquela coisa, o boom, né? Que explode, que ninguém aguenta dentro de casa, os pais têm a tendência a ir lá com a maior ignorância e descontar toda a sua fúria na sua criança, né? E aí vem a fúria de tudo, do dia a dia, do trabalho que não deu certo, daquela questão lá que não conseguiu resolver, sabe? Vem a frustração também de talvez passar na cabeça, no pensamento, que você não é uma boa mãe, que você não é um bom pai, porque o seu filho tá daquele jeito e você ainda não conseguiu controlá-lo. Então, assim, a questão não é controlar o seu filho, entenda isso. A questão é ajudar ele a usar outros recursos que não seja birra para mostrar o sofrimento dele, para mostrar a insatisfação que ele está sentindo ali. Então, a questão da birra, minha gente, é só essa. É complicado quando a gente fala assim, né? Ah, como lidar com a birra do seu filho? Aí o pessoal fica, mas meu Deus, como? É uma coisa tão difícil, né? Eu não imagino, na hora do vamos ver, essas coisas não funcionam. Mas pode ter certeza que funciona assim. Você pode tentar isso na sua casa, na rua, aonde acontecer, não importa. Se acontecer na rua, lembre sempre, não se importe com os olhares das pessoas. Não se importe com os julgamentos, porque as pessoas vão sempre julgar, as pessoas são preconceituosas, né? E isso é natural, até que aconteça na própria casa delas, porque é sempre assim, a gente julga, 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 até que aconteça conosco. Então, quando acontecer na rua, você tira isso da sua cabeça, foca somente na ajuda que você tem que prestar ao seu filho, sabe? No acolhimento que você tem que dar para ele. E identificar qual é o problema que está fazendo ele fazer aquilo tudo e fazer você até passar vergonha, porque passa mesmo, né? É natural ter vergonha. Mas não se entregue a isso. Então, aplique esse desafio aí na sua casa, na sua vida, na sua família. Converse com seu esposo se ele não vê essa mensagem aqui. Repasse para ele como é que ele deve agir e eu vou repetir aqui a forma, tá? Para ficar bem fixadinho. Quando a sua criança estiver fazendo birra na rua, se jogando no chão, se batendo, quebrando as coisas, batendo em você, você chega lá de mansinho, se abaixa na altura dele, pensa logo no lugar de empatia que você tem que ter, de saber que o sentimento que ela tá sentindo ali é muito ruim, é incômodo, é angustiante. Então você já vai com isso de acolher, sabe? Mais de parceria do que de vou lhe controlar. Aí você abaixa, fala com ele com a voz acolhedora.
oferece um abraço, diz pra ele que você entende o que ele tá passando, que você já passou também, mas que aquilo ali pode não terminar ali, vocês vão estipular um horário ou outro dia para fazer aquela coisa que ele quer tanto, mas que naquele momento não vai poder, mas mamãe promete que em tal dia, tal hora, a gente vai fazer. Tá certo? Você quer um abraço, mamãe entende o que você tá sentindo. Então, a postura, mãe, é essa. Aí tem mães que estão dizendo aí, tá, Rebeca, mas meu filho vem e vem me bater, né? Ele vem e vem me dar uma mãozada. Eu faço o quê? Ele não quer nem um abraço. Aí você segura, controla, porque aqui nós somos os adultos também, não podemos esquecer disso. Aí você controla, segura, não precisa bater, segura, espera ele se acalmar. Enquanto segura a mãozinha dele, vai falando essas palavras que eu tô dizendo e espera ele se acalmar. Depois você oferece o seu abraço. Depois do abraço, se quiser também, é bom fazer uma oração, né? Colocar diante de Deus aquilo tudo que aconteceu com vocês, aquela situação que seu filho estava sofrendo tanto. E aí isso gera até um compromisso nele, né? Gera até a sabedoria de saber que tem alguém maior que vocês dois, que tá olhando por ele, que tá cuidando dele. Então, assim, orar também é muito necessário, tá? E eu repito, deixe as palmadas no esquecimento, tá bom? Eu sei que a Bíblia também fala da vara e tal, mas a gente tem várias experiências em consultório também que mostram pra gente que a vara não dá um resultado tão satisfatório, sabe? É melhor ir mesmo por esse caminho de amizade, de empatia, de mostrar sempre amor, comunhão e verdade. Mostrar pro seu filho que você entende completamente aquilo, que você também tem esses sentimentos, e aí ele vai te olhar como uma pessoa que vai ajudar ele nesse caminho, a mostrar para ele, né, como é que ele pode reagir de outras maneiras nas próximas vezes. Então, minha gente, boa sorte, que Deus abençoe todas as mães, todos os pais nessa tarefa tão difícil, né? E vocês podem sempre contar com a minha ajuda. Lembrem sempre, a birra é um desafio sim, mas não é uma coisa impossível. Você pode muito bem ajudar sua criança a não necessitar mais desse recurso para mostrar o que é que ela está sentindo. Então, aplique isso na sua vida que vai dar muito certo, tá bom? Obrigada por mais uma vez e eu estou à disposição dos irmãos. Um beijão!